dando início a uma nova história. Tobias, nas trilhas do umbral, escrito por Mônica Aguieras Cortati, ditado pelo espírito de Tobias e Ariel. Os amigos Ariel, Clara e Olívia continuam na missão de resgate de Fabrício, nas zonas umbralina. Numa clareira, no meio da trilha, se deparam com uma cabana que abriga um idoso, um senhor, um jovem e um menino de 13 anos. Curiosos por ver reunidos pessoas de idade tão diversas naquela situação, se interessam por conhecer suas histórias. E se chocam ao saber que aquela criança fez. Que tipo de sofrimento pode ter sido imposto àquele ser, a ponto de lhe cometer um ato de tamanha gravidade? Entre relatos sofridos e emocionantes, desvendaremos, através da narração dos próprios envolvidos, os tormentos que o levaram equivocadamente a atos extremos. Porém, como ninguém foge para sempre, também eles deverão retornar sua caminhada e, pela misericórdia de Deus, encontrar maneiras de resgatar os seus enganos. Introdução. A gente morre e descansa. Quantas vezes ouvimos isso, não é mesmo? Nada mais longe da verdade. E que bom que assim seja. Afinal, haveria coisa mais triste do que passar a eternidade em estado de ociosidade? O trabalho é uma bênção que nos faz crescer, e o meu é duplamente abençoado. Eu tento encaminhar nos meus dias por aqui aqueles que estão perdidos na escuridão, confusos e arrependidos, num território espiritual imenso chamado de umbral. É claro que eu sou pequeno e limitado, mas eu sou bem intencionado e me policio para não julgar o próximo. Somos muitos os que fazemos esse trabalho, que não é fácil. Quando somos chamados, nós vamos, e de uma forma geral, não adiantaria ir antes. De que serviria capturar um espírito angustiado e trazê-lo para um ambiente tão diferente dele, se não é o que ele deseja? Se uma pessoa não procura por Deus verdadeiramente, não apenas por palavras, mas com sinceridade e arrependimento verdadeiro, como encaminhá-lo para o bem e a virtude? Se na terra há espaço para engano e para corromper juízes, aqui não há. Bem-vindo ao mundo onde o dinheiro não conta, onde as palavras não são vãs, pois o pensamento é devassado. Aqui estarás mais nu do que pensas. E então, minha melhor amiga Clara me pede que atenda ao pedido de uma mãe para resgatar o filho suicida no umbral, onde ele está há muitas décadas. E Clara é revestida de fé e bondade, companheira fiel de trabalho e amiga minha e de minha esposa. Sei que a busca será difícil, pois esse espírito não pede para ser resgatado, não vibra em busca de ajuda. Então, é de difícil localização. Ainda assim, conseguimos a autorização de busca com os nossos superiores, que, se não nos dá a localização exata, nos indica a área, o que facilita bastante, pois o umbral cerca todo o globo terrestre. Começamos então a nossa caminhada, que intuímos que será longa e complicada. Uma amiga de planos superiores, sim, também temos a nossa ajuda espiritual, a Olívia. Nos acompanha, pois um tempo longo no umbral pode ser complicado e não negamos ajuda a quem vemos em necessidade. No primeiro livro, Em Busca do Suicida Fabrício, encontramos Eulália. Nesse, outras histórias serão contadas, aprendizados serão feitos, buscas realizadas. Afinal,
Quem pode prever o que acontece no umbral? Ariel. Capítulo 1. O Vale dos Aflitos. Quão vasto é o universo do nosso Deus! Tantas vezes eu vi homens pensarem saber de tudo, que hoje eu compreendo o tamanho da ignorância deles e da minha própria. Se na Terra eu já imaginava os espaços imensos, a vastidão dos desertos e dos oceanos, a imensidão das florestas, a quantidade de coisas a serem conhecidas pelo ser humano, ainda por serem descobertas, quando a ignorância, a vaidade e o medo forem postos de lado, imagine então a vastidão de um território como este em que estávamos agora, eu e a pequena Clara, no temido umbral. Orientado a seguir para o sul e vendo espíritos ao longe, às vezes sozinhos, às vezes em pequenos grupos de 2 ou mais, oramos os dois por uma direção que nos mostrasse Fabrício, enquanto nos encaminhávamos para a colina que já não parecia tão distante. O terreno acidentado apresentava erosão em alguns pontos. Em frente a nós, uma trilha de terra batida era de mais fácil acesso, mesmo porque uma vegetação rasteira e mais seca reinava no lugar. O clima começou a se tornar seco, apesar de ainda frio, e nos vimos numa região que parecia ainda mais inóspita e cruel do que a anterior, que ao menos tinha alguma vegetação verde. Tem certeza que era para irmos para o sul, Ariel? Perguntou-me Clara. Aqui parece ainda mais triste e desolado. Concordava com ela, mas respondi: Tenho. Aqui queria que fosse diferente, mas é para aquela colina que devemos nos encaminhar. Vê? Já estamos perto. Realmente, a colina se aproximava. É preciso que se explique algo aqui. Espíritos não precisam caminhar sempre. No meu caso e no de Clara, em nosso grau de evolução, podemos realmente nos locomover de forma bem mais rápida, mas quando sabemos para onde queremos ir, o que não era o caso. Temos que mentalizar o lugar e não conhecíamos o terreno daquela parte do umbral. Como ir aonde você não conhece? É preciso conhecer antes. Ao menos conosco era assim. Voltar para a colônia, por outro lado, era bem mais simples. Escolhendo ir pela trilha de terra batida, caminho muito mais fácil do que pela vegetação fechada de arbustos secos e espinhosos, é claro que encontraríamos algumas pessoas. Olhamos um para o outro, lamentando não ter Olívia por perto. Os dois com o coração um tanto apertado. Clara me disse: Não sei bem o porquê, mas eu sinto aqui uma angústia, um presságio ruim. Olhei para minha amiga com preocupação, pois a mesma coisa me ia no peito. Como se uma tempestade se avizinhasse, daquelas de nuvens cor de chumbo que chegam arrasando tudo. Respondi a ela: Sinto a mesma coisa, Clara. Não vem coisa boa por aí. Protejam-se aos pés da colina. Veio-me na mente. Sem pensar muito, peguei na mão dela e, abrindo caminho por entre os arbustos, chegamos ao pé da colina e nos encostamos na parede de pedra. Encolhidos junto ao maciço, vimos passar pela trilha uma falange de mais de 50 espíritos, de ambos os sexos, se encaminhando numa velocidade razoável em direção ao norte. Reunidos assim, tinham uma força feroz. Era um grupo poderoso que deixava para trás um rastro de ódio e de fúria. Contra quem iam? O que pretendiam? Homens e mulheres de diversas idades, roupas de diversas épocas, unidos em busca de quê? Olhei para Clara e a vi sentada no chão pálida, recostada na pedra, suando frio.
Finalmente ela me disse: se não estivéssemos perto dessa colina, eles nos pegariam em cheio. Teríamos força para sair deles com facilidade, Ariel? Ainda me recuperando do susto, eu respondi a ela: nos livraríamos, é certo, mas ia ser doloroso. Por isso nos mandaram para cá com tanta pressa. A colina, nesse descampado de arbustos baixos, é um único esconderijo. Deus está conosco, Clara. Só Ele sabe para onde eles vão. Ou o que vão fazer. Deus nos livre. Vê a cor cinza escuro em volta deles? Nunca tinha visto nada assim. Em cursos feitos para o resgate de almas do umbral, tínhamos recebido instruções de nos mantermos longe de semelhantes aglomerações, pois nada de bom vinha dali. Embora formada por irmãos em dificuldade e em fase de evolução, muitos desses espíritos não estão interessados ainda na seara do bem, e é preciso dar-lhes o tempo necessário para que tal ocorra. Presos em sua erraticidade, não conseguem vislumbrar além da sua própria infelicidade e a acham normal, satisfazendo-se com prazeres muitas vezes insanos e pérfidos, muitas vezes aumentando uma dívida já alta com seus semelhantes. Uma forte tristeza me invadiu o peito, resquício de passagem deles por nós. Tanta tristeza por ali disfarçada de orgulho que beirava a insanidade. Lembrei-me de quando estava encarnado na terra e vi pessoas vaidosas e más, justificando as suas maldades em nome de Deus ou das leis, usando a inteligência para lesar pessoas pobres ou inocentes. Tantas vezes tinha visto isso. Era a época da escravidão do Brasil. Clara me olhou ainda pálida, encostada na parede que nos servia de abrigo, e me disse: é verdade, meu bom amigo. Quantos desses espíritos assim, orgulhosos e corruptos hoje, não fazem parte desses grupos desesperados que varrem esse extenso território do umbral? Eles se atraem como nos atraímos nós que buscamos o amor, a paz e a alegria de ajudar o próximo. Ao contrário da terra, onde se misturam conosco para o aprendizado. Aqui as coisas se tornam claras, meu bom Ariel, só que sem o poder do dinheiro. Sentamo-nos os dois, exaustos, olhando o entardecer que já chegava e que, mesmo no umbral, tinha uma certa beleza. Olhando para aquele sol quase cor de sangue que se punha nu no horizonte longínquo, Clara continuou: enquanto eu estava encarnada, ouvi tanto sobre o poder do mal, meu amigo. E aqui estamos nós em pleno umbral, em busca de um irmão que se perdeu na travessia. E sabe o que eu vejo? Eu vejo um Deus de amor, Ariel, que providencia uma beleza diferente mesmo nesse território dos aflitos. Note o sol, como ainda esquenta e com seus raios deixa os contornos bonitos, a água que parece suja, mas que é límpida por baixo, a pedra que é fria, mas que nos acolheu. Deus tem paciência, Ariel, e Ele espera por seus filhos, mesmo esses que insistem no mal. O universo, meu amigo, todo ele é a morada do Pai. Mesmo no umbral, Ele está conosco, pois aqui também pertence a Ele. Olhei para minha pequena amiga, que em sua última encarnação tinha sido apenas uma dona de casa comum, e agora me dizia que um território considerado por muitos como um inferno espiritual era também a morada de Deus. A pequena Clara havia entendido o que muitos teólogos nunca tinham suposto, com pureza do seu coração de mulher: a imensidão do amor e do poder de Deus. Aquilo acalmou meu coração de tal forma que providenciei entre os vários arbustos secos alguns gravetos e eu fiz uma pequena fogueirinha na clareira à beira da colina, para que descansássemos à noite. Não tivemos frio ou fome, estávamos nos acostumando ao ambiente, e eu orei enquanto a minha amiga dormia tranquilamente,
um sono de menina, enroscada em seu manto. Imaginei que a falange de espíritos provavelmente se dirigia a uma das cidades do umbral. Pois sim, existem cidades nesses territórios, segundo me contaram. Sei de algumas povoadas densamente, mas não tenho ideia de como funcionam. Embora saiba que respeitem um nível de hierarquia, como todas as cidades desde o início dos tempos das civilizações. Mas, como nosso trabalho consiste em resgate, o mesmo se torna mais simples quando é feito em ambiente onde a energia é bem menos densa e mais propícia à chegada de espíritos benfeitores, sem que o resgatado apresente o arrependimento ou a fé necessária. Como faríamos? Como conduzir a quem se recusa? Para que levar a quem não quer ir? O livre-arbítrio tem sempre que ser respeitado em nome do equilíbrio geral. A verdade é que o território é vasto e que há todo tipo de associação entre os espíritos. Alguns, inclusive, bastante primitivas, dependendo também de onde se situe no orbe terrestre. Assim como na Terra, há locais mais e menos evoluídos. Tal acontece também no umbral. E o que pode ser chamado de evolução? Apenas a tecnologia de um povo? Pobre do povo que desenvolver a tecnologia e abrir mão da sua moral, de sua bondade, do seu respeito pelo próximo. Da mesma forma se desenvolve o espírito individualmente. Deve crescer moral e intelectualmente com o passar dos séculos e as amplas oportunidades que Deus fornece, pois a bondade sem o estudo e vice-versa fica um tanto desamparado. A verdade é que os povos que passaram por grandes privações no gelo, nas pestes, nas guerras, hoje se reerguem e resolvem os seus problemas de forma admirável. Colocam sempre culpa da miséria em Deus, mas por que em países que invernos que duram 6 meses não há mais fome? Como em outros de clima desértico já existe tanto sistema de irrigação? São os seres humanos que lá vivem, que durante os séculos de história aprenderam as suas lições. O Brasil ainda é jovem. No dia em que aprender a cultivar a ética, o amor ao próximo e a honestidade, será imensamente próspero. Estava ainda meio escuro quando Clara abriu os olhos e fitou a fogueirinha, já descansada da noite anterior. Pediu a minha vasilha e encaminhou-se para o riacho, agora um pouco mais distante, para pegar água, e trouxe para nós, sem muita dificuldade, que os primeiros raios de sol já se firmavam no horizonte. Observou-me com bom humor de sempre. Saudades de Estefânia? Ande, tome um pouco. Devemos ir para o sul, não é mesmo? Sorri, me lembrando de minha esposa adorada. A viagem estava sendo tão agitada que eu teria muito que contar a ela. Sim, para o sul. Ao menos teremos muito que contar a Estefânia e a Nana, não é mesmo? Ela sorriu. O marido dela, o Marcos, estava em processo de reencarnação e ela teria um período relativamente longo sozinha, mas não se queixava. Tinha a filha e a melhor amiga por perto, o que ajudaria bastante. O amor dela pelo companheiro era bastante antigo e com o tempo ficava cada vez mais forte. Clara não reclamava. Sabia que a maior parte das pessoas sequer tinha um relacionamento tão sereno e cheio de luz como o que ela tinha conseguido com ele, e isso lhe bastava. Preocupada com possíveis outros encontros na trilha, ela me perguntou: Vamos seguir pela estradinha? E se encontrarmos com outro grupo daquele? Um arrepio me varreu a espinha e eu respondi: Dessa vez fomos avisados. Acredito que, havendo perigo, não nos abandonarão. E depois Olívia deve voltar, não acha? Ela percebe essas coisas bem mais rápido do que nós dois percebemos. De fato. Será que volta?
Tínhamos, na realidade, apenas duas alternativas: ou ir pelo caminho de espinhos, arbustos secos, ou pela estradinha, que mais se assemelhava a uma trilha larga e aberta que ia fazendo curvas em meio à colina de pedras. Quando eu achei que não podia ser pior, o clima começou a ficar um tanto úmido e uma neblina forte tomou o caminho, nos forçando a caminhar bem lentamente, vendo apenas a uns 10 passos à frente. Ouvimos alguns gemidos ao longe e a vegetação, antes seca e espinhosa, foi tomando ares pantanosos e o clima foi ficando um pouco mais quente do que antes. Olhei para minha amiga, estranhando muito a mudança de temperatura. Frio ainda, mas mais ameno, e a vegetação sem os arbustos espinhentos, mas de árvores coberta de um musgo estranho e um tanto gelatinoso. A neblina aos poucos foi se dispersando e devagar eu pude ver, ainda que à distância, um quadro triste e aterrador. Num chão enlameado, sujo, de um marrom escuro, eu via diversas pessoas deitadas ou sentadas, algumas gemendo, outras reclamando e ainda outras em choro convulsivo. Ao longe, um largo rio, ainda que raso, pois eu podia ver pessoas sentadas dentro dele. Passava pelo lugar. Por um instante eu imaginei estar no inferno e eu olhei para Clara, que brilhava assim como eu, naquele lugar triste e cheio de desespero e dor. Brilhávamos com um sentimento de compaixão verdadeira e notamos que eles não nos viam, continuando em seu lamento e seu desespero. A minha amiga tomou de minha mão e nos ajoelhamos em fervorosa oração por aquele vale dos aflitos. Perguntas que varriam o espírito: quem eram? Que tinham feito? Por que não se levantava e pedia a Deus por socorro? Em alguns, as marcas da morte no corpo físico ainda se fazia presente, tamanha a crença que tinham que tudo acaba com a morte. Pois se tudo acaba com a morte, o que resta é apenas o cadáver, o corpo morto. E lá estavam, com as marcas das doenças e da violência que haviam sofrido, tudo sem necessidade. Tão acima de tudo isso é o espírito. Esse sim é imortal, limpo de todas as intempéries. De que vale o orgulho humano tolo de achar que tudo é a matéria que eles conhecem? E se houver outra matéria, mais sutil, indetectável para eles, mas perfeita aos olhos da espiritualidade? Não há tolo maior do que aquele que acha que tudo sabe. Tantos deles que se atrasam por aqui. Olhei para Clara, que os observava cheia de compaixão e tristeza, e mesmo vendo-os naquele mundo de lama e lodo, se encaminhou para alguns deles, que viu em gemidos de dor, e sem que eles percebessem a sua presença, ministrou passes em alguns dos seus ferimentos, acalmando-os. Notei que os que Clara atendia apresentavam ao menos alguma melhora, e eu segui o seu exemplo. Estava ali, naquele espaço, mais de 100 pessoas espalhadas. Se pudéssemos ajudar algumas com algum alívio, já era algo. Segui com ela nos passes, uns apresentavam melhora, outros não, mas nenhum sentiu a nossa presença. Ao final, nos olhamos um tanto exaustos, mas felizes por termos tentado fazer algo. Os gritos, ao menos, tinham cessado. Clara me disse: ao menos tentamos ajudar um pouco, Ariel. O desespero alheio é tão triste. Concordei com ela. Verdade. Acho que conseguimos ao menos dar um conforto qualquer a alguns. Não vê como estão mais calmos? Preparávamo-nos para seguir o caminho quando eu ouvi a voz de uma senhora que tinha sido atendida, falando a outra. Não diminuir as suas dores? As minhas dores nas costas quase passaram. Há tanto tempo que eu não sinto um alívio. Que será que houve? Houve uma resposta mal-humorada.
Deve ser para doer mais depois. Seguimos caminho por entre as árvores coberta de musgo de neblina. Certas coisas é como diz a nossa querida Olívia. Daqui uns 200 anos conserta. Capítulo 2. Uma questão de honra. Seguimos caminho pelo terreno lodoso, em trilha leve por entre as árvores. O clima agora era mais úmido e a neblina se fazia sentir por vezes, no que eu e Clara resolvemos chamar de o Vale dos Aflitos. As trilhas eram várias e eu fui sendo orientado por uma voz interior que eu sabia vir da colônia e que me deixava confiante. Ouvíamos ao redor de nós lamentos um tanto abafados pela vegetação, e eu me perguntava se era ali que finalmente estava Fabrício, o espírito a quem tínhamos vindo buscar em missão. Clara me acompanhava sem o menor medo, observando as paragens em volta com os olhos castanhos muito vivos, feliz de não estar mais em um ambiente seco ou sem vida. Disse-me ela: que bom estar entre as árvores, meu amigo. Eu detesto ambientes desérticos. Me deixo meio triste. Concordei com a cabeça. Também não era muito amigo de deserto, mas observei. Temos que cuidar com essa neblina que vai e volta. Não conhecemos o terreno e isso pode dificultar a nossa busca. Continuo me orientando, mas eu acho complicado achar alguém com todos esses obstáculos. Ela riu-se. Calma, meu amigo, acharemos a quem for preciso. Talvez nem consigamos levar Fabrício para a colônia. Sabe que nem sempre as missões são bem-sucedidas, já que depende mais deles do que de nós. Mas conseguimos ao menos ajudar a Eulália, que estava em sofrimento há quase um século. Olhei para ela entendendo o seu raciocínio. Tem razão. Viemos por Fabrício, que aliás nunca pediu a nossa ajuda, e também por sua mãe, mas nada impede que ajudemos outros irmãos. Só que não podemos morar no umbral, Clara. Sabe que o nosso tempo aqui deve ser restrito a um pouco de cada vez, para que não nos prejudiquemos. Ela olhou em volta o ambiente tão diferente de nossa colônia, os gemidos cheios de dor. Eu sei disso, meu amigo. O bom Deus nos protegerá e logo voltaremos para casa, para repor as nossas energias. Mas, por enquanto, aproveitemos esse aprendizado e ajudemos a quem realmente quer ser ajudado. Mal acabamos de conversar e eis a neblina forte de volta. Segurando nas mãos da minha amiga, caminhamos apenas alguns passos e nos deparamos com uma pequena clareira, onde um homem branco, já de idade avançada, servia 3 homens de raça negra, entre 15 a 30 anos. De início, imaginei ver um triste resquício da escravidão no Brasil. Poderia ser um senhor de escravos sendo escravizado como resultado de uma vida de excessos. Mas então eu notei as vestes. Não eram vestes assim tão antigas. Pareciam ser de 1930 ou no máximo 1950. O campo energético deles era de um ressentimento difícil de ser descrito, mas controlado ao longo dos anos. Ainda não saciado, eram 3 carrascos e sua vítima, num aceitamento tácito de castigo que na mente dos 4 seria eterno. Atrás deles, uma cabana se desenhava simples de madeira forte cortada das árvores. Os 3 vestidos de maneira humilde, 2 homens e um menino, sentavam-se a beber algo e o homem maduro que trajava um terno um tanto sujo, mas de bom corte, os servia. Eu e Clara olhamos a cena sem saber se ficávamos ou íamos embora, quando um dos 3, para nossa surpresa, nos enxergou e nos disse: Ora, irmãos do plano superior, estão em missão? Querem sentar-se conosco? Eu e Clara nos entreolhamos um tanto surpresos
e eu me adiantei sabendo que estava em presença de alguém que já tinha frequentado a colônia, pelo simples jeito que se referia a nós. Não sente falta da colônia, irmão? Que faz por aqui? Como se chama? Ele me sorriu, um sorriso sem jeito, num rosto que mal tinha seus 30 anos, bonito e bem desenhado, de traços negros. Meu nome é Tobias. Fiquei um tempo na colônia, mas contas a ajustar me trouxeram a esse lugar. Nem tudo eu consegui perdoar, meu amigo. Cheguei mais perto e olhei para os outros três. O mais novo devia ter no máximo uns 15 anos. Não era alto, era magro, como os adolescentes nessa fase costumam ser. Era um bonito menino, mas me olhou desconfiado, olhos postos no chão em seguida. Não gostava de encarar quem quer que fosse. Tinha um aspecto um tanto doentio, a pele negra tinha um tom meio estranho e os olhos eram amarelados. O outro devia ter seus 40 anos. Era forte, traços mais grosseiros e tinha uma musculatura digna de ser observada. Não nos olhou, vigiava o velho senhor, que agora, visto de perto, parecia ter seus 70 anos. Cabelos totalmente brancos, ralos, numa calva já adiantada. Usava um terno sujo, velho, mais de caro feitio, e nos pés chinelos velhos e rotos. Ao contrário do que se esperaria de um senhor de tal idade, ele andava erguido numa magreza de dar medo. Nos olhava com curiosidade, abertamente, como se nos avaliasse e quisesse de fato saber quem éramos, o que fazíamos por ali. Olhou para Clara com franco interesse e eu me aproximei dela imediatamente, não gostando nem um pouco do seu olhar para minha querida amiga. Tobias riu. Não precisa recear. Ah, aqui essa criatura não tem vez. Olhei para Clara e ela tinha os olhos postos no velho, como que avaliando o espírito que ali estava, e eu não senti nela medo, mas cuidado. Olhou os outros em volta e disse a Tobias: Sou Clara, este é Ariel. E realmente estamos em missão, com a graça de Deus, Tobias. Ele nos sorriu, um sorriso quase alegre, e respondeu: Faz tempo que não vejo gente em missão. Esse lugar parece esquecido por Deus às vezes. É tanto choro, tanto lamento. E a quem vieram resgatar? Onde está o seu arrependido? Clara riu. A história é longa. Temos que achá-lo ainda. É um suicida. Não viu por aí um rapaz branco de nome Fabrício, viu? Tobias tentou forçar a memória. Vi suicida, sim, mas não do jeito que procuro. Vê aquele ali, o mais novo, apontando para o belo rapazote que parecia ter os seus 15 anos. É um suicida. Ele é meu filho. Se matou aos 13 anos com veneno. É também por ele que eu estou aqui. Olhei para o belo menino, que os traços do rosto ainda eram um tanto infantis. E o meu peito se apertou. Se matar aos 13 anos? Tobias parecia ter desencarnado aos 20 e poucos anos. E o outro rapaz? Alguém da família também? Tinham os traços parecidos, pai e filho, sem dúvida, o eram. Mas e aquele velho senhor? O que fazia ali? Tobias chamou o menino. Daniel, chega até aqui, filho. O rapaz chegou até nós naquele andar de adolescente um tanto inseguro, cabeça baixa, vestindo uma calça de algodão e camisa de mangas compridas arregaçadas até o cotovelo. Os olhos eram amarelados e doentios, a voz rouca e difícil, efeito provavelmente do veneno para rato ingerido. Claro que nada disso precisaria ser assim. Olhei para Tobias com tristeza, pois sabia que se o próprio Daniel não mudasse a sua atitude, nada poderia ser feito por ele. Mas enfim, estávamos ali. A primeira coisa a ser feita era ouvir e não falar. E Clara sabia disso quando perguntou.
Estão aqui há muito tempo? Tobias riu-se como se lembrasse de uma história muito antiga. Ah, moça, não faço ideia de quanto tempo. Para a senhora ter noção, eu fui filho de escravo. Isso mesmo, filho de escravo. Está certo que o meu pai era livre quando eu nasci, em 1910, mas as coisas eram difíceis para nossa família. Fui o caçula de 8 irmãos e o único que aprendeu a ler e a fazer contas. Ele nos levou para a mesa ao lado da cabana para nos contar a sua história. Clara tinha esse tipo de magia que fazia com que as pessoas contassem a sua vida sem o menor constrangimento. E o bom negro não foi exceção. Bonita de um jeito simples e acolhedor, os cabelos lisos caindo nos ombros, a pele clara, a estatura pequena e o jeito meigo. Era difícil não gostar de Clara. Ouvimos Tobias com interesse, pois a sua voz era clara e ele um excelente narrador. Na verdade, eu tive sorte. Enquanto os meus irmãos lidaram a maior parte da vida na roça, de sol a sol, quando eu nasci, estávamos já em uma pequena vila. E eu vivia na frente de uma pequena venda onde eu brincava com o filho do dono. Ele tinha um professor que ensinava as letras e eu aprendia junto. Depois eu acabei trabalhando na mesma venda com o pai do meu amigo, enquanto ele virava doutor na capital. E não fosse a venda ter fechado, com a morte do meu protetor, eu teria ficado por lá, onde eu era pobre, mas eu era honesto e feliz com o que eu tinha. Morava em cidade grande? Perguntou Clara. Tobias riu, mostrando um dente branco e perfeito. Qual nada, interior. A cidade devia ter uns 15.000 habitantes, se tanto. Mas para quem viveu em roça, era uma enormidade. E eu tinha minha mãe e 2 irmãs para dar sustento quando o meu padrinho, o dono do armazém, morreu. O único filho, que era o meu amigo, vendeu e levou a mãe para a capital. E eu fiquei sem emprego, bem em 1930. Quando achar emprego ficou duro para todo mundo. Então, depois de quase um ano, conseguimos achar um sítio perto da casa que precisava de caseiro. E eu levei minha mãe e as minhas irmãs para que não passássemos fome. Foi a época mais difícil que atravessamos. Nem as minhas irmãs conseguiam qualquer serviço. O início da década de 30 no Brasil realmente tinha sido muito difícil, devido a fatores econômicos internacionais que fizeram despencar o preço do café no mercado mundial. Entre os milhões de desempregados no mundo, ali estava o nosso bom Tobias e a sua família. Mas muitos foram os fazendeiros que perderam suas propriedades na época. Foi um tempo de mudanças sérias que atingiu aos grandes e aos pequenos. Parecendo lembrar-se disso, ele continuou. O sítio não era grande coisa e estava bem abandonado. A casinha era bem pobre e o telhado estava desfeito pelas chuvas. Mas assim que chegamos, ficamos tão contentes de não ter que arcar com aluguel que eu logo fui providenciar o conserto com algumas tábuas que eu achei por lá. Na chuva não ficaríamos. Minha mãe era forte, apesar dos seus 60 anos, e as minhas irmãs, mais velhas do que eu, Marialva e Dita, eram doceira, bem afamada, onde morávamos. Não estávamos felizes de morar em roça, mas na falta de coisa melhor, fazer o quê, não é mesmo? Ele olhou a cabana de madeira triste, cercada pela mata, e depois observou o rapaz Daniel, que o escutava em silêncio. Foi naquele sítio que eu conheci a mãe dele, a mulata Flávia. Eu tinha uns 21 anos. Ela mal tinha feito 16 e já era bonita de chamar a atenção. Flávia tinha o pai alemão bem loiro e a mãe era uma negra bonita chamada Leonor.
Ela saiu bem misturada, cor de café com leite, cabelo com cachos largos e os olhos esverdeados. Com aquela idade já era professora dos meninos da roça. Ensinava perto da vendinha do povoado antes da cidade. E, muito embora sua mãe não fosse casada no papel, era respeitada como se fosse. Ninguém se atrevia com a dona Leonor, que era uma mulher de respeito. Fazia pães e bolos para vender, costurava, cuidava de sua horta, enfim, coisa que as mulheres faziam na época para sobreviver dignamente e que a minha mãe e as minhas irmãs também faziam. Aos sábados havia feira no povoado e elas iam expor os seus quitutes e fazer um dinheirinho para suas necessidades. Quanto a mim, eu dava duro no trato da lavoura de milho, de arroz e cuidava das criações de porco, galinha e cabra. Havia também as frutas de época em razoável quantidade e os arranjos a fazer na casa grande do sítio, que também não se encontrava em bom estado. Enfim, para quem se habilita, trabalho não falta. O segundo homem veio se juntar a nós na mesa e eu perguntei a ele, que nos olhava um tanto desconfiado: "E você, como se chama?" Ele tinha chegado cabisbaixo, levando o velho para dentro da cabana, e eu pude sentir no seu peito um rancor mal controlado, certo peso nos ombros, como se fosse doloroso para ele estar ali. Levantou um pouco o olhar, ainda cheio de força, e me respondeu numa voz rouca e grave: "Sou Lourenço, a seu dispor." Como definir Lourenço? Ou ao menos a energia que dele emanava. Parecia uma força da natureza represada em frágil recipiente. Do lado externo, parecendo um homem extremamente comum, de média estatura, musculatura bem trabalhada por anos de serviço braçal, traços comuns, nem feios e nem belos. Mas havia uma fúria ali, difícil de ser descrita, uma força controlada com dificuldade, e por um momento eu me permiti pensar na vida que devia ter levado semelhante ser humano e no quanto ele já havia evoluído para se manter assim sob controle. Apresentei-me a ele respeitosamente, pois ali estava uma pessoa que merecia minha simpatia. Em seguida, apresentei a ele a nossa querida Clara, que sorriu-lhe com a meiguice costumeira, o que o deixou visivelmente sem jeito, pois há tempos não vi uma moça bonita, mas sentindo-se acolhido por nós, o inesperado aconteceu e ele relaxou um pouco, querendo ouvir o amigo que falava do passado. Mas Clara perguntou: "Quem é o senhor que foi para a cabana? Um amigo?" Fez-se um silêncio tão grande, tão denso, que o ar poderia ser cortado com uma faca. Era dali que vinha a fúria. Ele não gostava do velho. Quase que arrependida de ter perguntado, Clara recostou-se na cadeira como se tivesse dito um palavrão ou uma ofensa séria e baixou a cabeça. Vendo o constrangimento da moça, Tobias respondeu meio sem jeito: "Ele não é boa pessoa não, moça. Nem alguém que mereça sua atenção. Deixe ele na cabana e não se engane com a aparência frágil dele. Muita coisa aqui não é o que parece." Notei minha amiga regalar os olhos castanhos, um tanto curiosa, mas resolveu não perguntar mais nada a respeito. Resolvi então falar de outro assunto e perguntei a Lourenço: "E o senhor, já foi casado?" Lourenço coçou a cabeça, deu uma risada meio sem graça e me respondeu: "Fui, sim, senhor, mas eu não tive sorte, não. Sorte teve o Tobias com a dona Flávia." Tobias sorriu. "Flávia," lembrava Tobias com um sorriso. "Sua mãe cheirava alfazema, lembra, Daniel? Não vivemos por muito tempo junto, Deus não quis, mas os anos que vivemos fomos felizes.
Hoje ela está na colônia com a minha mãe e eu estou aqui. As coisas tomam rumos tão diferentes. Se a gente pudesse adivinhar o futuro, certamente tomaria outras decisões. Às vezes, uma coisa que nem parece tão importante muda toda a vida da gente e a de quem está em volta. Ele disse isso e olhou para o filho, que, abatido e triste, olhava para o chão, perdido em seus próprios pensamentos. Clara perguntou: De que está falando, Tobias? Que decisão tão errada foi essa que veio a tomar? Ele olhou para Clara num olhar meio triste e disse: Procurar quem não devia ter procurado. Sempre fui de trabalhar, moça. O dono do sítio logo gostou muito do meu serviço e da minha família. E estava tudo sempre limpo, a criação sempre aumentando, as plantações bem cuidadas, tudo no maior esmero. E a família dele também era muito boa. Logo apareceu roupa para as minhas irmãs lavarem, o que rendeu ainda mais um dinheirinho, que lá em casa minha mãe não deixava ninguém ter preguiça. Apaixonei-me logo por Flávia e, com a permissão do dono do sítio, ergui uma cabana boa de madeira e me casei com ela 6 meses depois de conhecê-la. Nada faltava em casa e depois de 1 ano e meio nasceu Daniel, forte, sadio. Minha irmã, Marialva, não dava trabalho à minha mãe. Ela era quieta, gostava de ficar em casa fazendo seus doces. Mas a Dita, apesar de trabalhadeira, gostava demais de namorar. Apesar de estar quase com 30 anos, o que na época já era considerado como uma mulher madura, era muito exigente, não aceitava moço pobre, o que deixava minha mãe bem preocupada. Ele riu-se um pouco e continuou. O fato é que ela começou a sair de casa quando todos estavam dormindo. E quando demos conta, Dita tinha se apaixonado por um homem casado chamado Eleutério, pai de 2 filhos já moço. A confusão foi grande, a esposa dele indo conversar com a minha mãe e no final Dita fugindo com ele e acreditamos que a tenha abandonado em algum canto e voltado para a esposa. Não houve jeito de achar minha irmã. E olhe que eu tentei. Até em bordéis eu fui parar, mas nem sombra dela. Minha mãe ficou doente de tristeza com isso e eu, voltando para o nosso sítio, eu não conseguia dormir à noite de tanta raiva do sujeito. Por que fugir com ela para abandonar depois? O desaparecimento de uma irmã não é fácil. E naquela época ainda havia a famosa questão de honra, que a maior parte das famílias prezava muito. O golpe devia ter sido grande. Tive uma pena principalmente da mãe de Tobias, a esperar por notícias da filha sem saber se era viva ou morta, numa espera eterna que poderia acabar em boas notícias ou não. Ele continuou sua história. Achei que eu ia me conformar ou acalmar, mas não foi o que aconteceu. Por mais que a minha outra irmã fizesse, minha mãe não reagiu bem e adoeceu de ficar na cama, o que me doeu o peito. Já tinha conversado com o sujeito antes e ele tinha me dito que tinha largado ela no hotelzinho barato. No hotelzinho ninguém tinha visto, nem ele nem ela. Estava cansado de tanta mentira. Resolvi voltar a falar com ele. O Eleutério teria que me dar uma resposta ou eu iria procurar pela polícia. Não tinha ido ainda porque eu não queria manchar o nome da minha irmã, mas eu estava era ficando cansado. Assim pensando, eu fui ter com ele no comércio que ele tinha. De início ele ficou pálido quando ele me viu e me disse que eu esperasse. Fomos para um canto e conversamos. Quando eu falei em polícia, ele arregalou muito os olhos e disse que eu não me precipitasse, que Dita devia estar na casa de uma conhecida dela e que ia conseguir o endereço.
que eu voltasse daqui a 3 dias, no sábado, que ele me diria onde era. Mas calmo, eu fui embora, prometendo voltar. Seu rosto fez-se sério com as lembranças. Quando eu cheguei ao sítio, eu fui direto à casa da minha mãe e disse a ela que eu ia conseguir o endereço onde Dita estava. Ela me olhou com aqueles olhos negros, cansada, e me disse: será que ela está viva, Tobias? Aquilo me deu um mau agouro, um frio na espinha. Tentei animá-la, Marialva também. Tanta esperança e eu tinha que encontrar a minha irmã. Eu pensava inclusive na bronca que eu daria nela pelo susto que tínhamos passado. Mamãe melhorou um pouco. Eu trabalhava e brincava com Daniel. Flávia bonita como sempre, esperançosa de ver Dita, de quem tanto gostava. No sábado pela manhã, eu tomei o café e segui cedo o caminho para a cidade. Era um sol de mês de setembro, quase sem nuvens no céu. Seus olhos se encheram d'água. Era disso que eu falava. As decisões que a gente toma, mesmo sendo para proteger a família, ajudar a mãe, a irmã. Eu tinha uma mulher, um filho pequeno, que nem 1 ano tinha. Se me perguntasse, sentiu algo no dia da sua morte? Algum aviso? Não. Ia tranquilo pela estrada, pensando em quando ia passar algum caminhão que levava os latões de leite para me dar uma carona até a vila, onde ficava o comércio do amante da minha irmã Dita, o Eleutério. Ouvi um clique, um barulho de disparo e tudo ficou vermelho, cor de sangue. O próximo som foi de um baque, meu próprio corpo caindo no chão na estrada de terra e eu perdi os sentidos para recuperá-los um bom tempo depois, no mundo espiritual, já amparado por amigos benfeitores e perturbado pelo choro incessante da minha mãe, minha esposa e minha irmã Marialva. E não foi um despertar calmo, não. Sabendo dos mais diversos jeitos de despertar no mundo espiritual, perguntei a ele: e onde despertou, Tobias? Em seu olhar, eu vi um relance de ódio, de mágoa, mesmo tantos anos depois. Em meu próprio funeral, caixão fechado para que eu não visse o estrago, pois o vermelho que eu vi foi do meu próprio sangue. A bala de espingarda atravessou minha cabeça, me deixando irreconhecível. Perto de mim, um senhor que se disse meu avô, envolto numa luz branca, disse que eu não me impressionasse com aquilo, que não guardasse ódio nem planejasse vingança, mas ao olhar a minha mulher e o meu filho ainda bebê, desamparados do meu braço forte, a sustentá-los, e a minha mãe a entrar na velhice desamparada, causou-me tão profunda revolta que eu o olhei como quem olha para um inimigo e disse: espera demais de mim, meu avô. Ele tomou um pouco de água de um pote em cima da mesa, enquanto relembrava a cena. E eu me recordei de quantos amigos eu já tinha visto se perderem na ideia triste da vingança. Parecendo entender os meus pensamentos, Tobias continuou: se acha que o pai da minha mãe se deu por vencido? Errou. O pequeno homem iluminado pareceu dobrar de tamanho e me disse com uma voz clara e forte: por acaso é Deus para saber o que o destino reserva para sua mulher, para o seu filho e para sua mãe? Não nos vê aqui e agora? Acha que estarão desamparados? Quanto a você, saiba que apenas retorna ao seu verdadeiro lar. A morte é só uma viagem e aqui é o seu destino real. Aqui aprenderá coisas novas e poderá zelar também por eles quando for a hora. E esquece essa vingança tola. Não perca o seu tempo com quem não merece. Por ora elas choram, mas também serão consoladas. Deixe-nos ajudá-lo, Tobias. Comporte-se como um homem de bem que você é.
E assim foi. Colocou suas mãos em torno da minha cabeça, aplicando-me um forte passe, e quando eu acordei de novo, eu estava na colônia, recuperando-me em um dos seus hospitais, junto com meu avô Damião. Olhei para ele um tanto curioso. O que o havia trazido de volta ao umbral? Algum vício? Ele não parecia ter nenhum. A vingança? De novo ele leu meus pensamentos com um sorriso, mostrando um grau adiantado de evolução. Não, não tenho os vícios comuns terrenos como o fumo, as drogas, o álcool ou mesmo a luxúria. Sou o que se chama de um sujeito calmo e até bem ordeiro, mas também eu não critico quem os tem. Também nunca fui, ao menos na vida passada, muito apegada à matéria. Eu gostava de conforto, mas era só isso. Eu queria dar uma vida boa aos meus, mas sem nada de excesso ou luxo. Eu amava minha mulher, a minha família, o meu filho, respeitava e queria ser respeitado. Era só isso. Mas as pessoas, seu Ariel, às vezes são complicadas. Por vezes são até malvadas demais. Olhei para Tobias concordando. Realmente, algumas pessoas estavam num estágio de evolução ainda muito primitivo e tinham atitudes umas com as outras de uma perversidade que espantava. Se quando encarnado eu era um tanto ingênuo como espírito, vendo e ouvindo as coisas de forma mais clara, eu não podia me dar o luxo da ignorância. A verdade é que uma pessoa que nasce branca não faz ideia do que é nascer negro, mesmo num país em que há tanta mistura de raças como o Brasil. Eu não sei como é hoje em dia, mas em 1910, quando eu nasci, mal havia acabado a escravidão. Imigrantes de todos os países chegavam de todos os lados, e se existiam os que nos aceitavam, eram muitos os que nos repudiavam ou nos tratavam de forma a dar a entender que não éramos cidadãos como eles e nunca seríamos. Minha mãe me ensinou desde cedo a não me misturar com branco, a não ter amizade nem namoro com gente de outra raça, pois seria uma confusão na certa. Ela dizia que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E fim de conversa. Clara riu. Sabe que eu tive um pretendente mulato? Nana, minha babá, ela é negra. Quase teve um infarto quando soube. Não foi adiante o namorico, mas foi assim que eu tive o meu primeiro contato com o racismo. Nunca consegui aceitar a diferença de tratamento entre as raças. Não somos todos filhos do mesmo Deus? Tobias olhou para Clara e sorriu. A moça deve ser um espírito antigo, desde que já viveu muitas vidas e já vislumbrou a verdade das coisas, tal como é. Adianta dizer a um orgulhoso branco que se acha superior por questão puramente racial que ele pode reencarnar negro ou asiático? E entendo bem disso, pois mesmo eu padeci desse mesmo preconceito em outras vidas, e no entanto eu vim a conhecer o amor familiar mais puro, justo nessa, com a minha mãe, minha esposa e meu filho. O corpo físico não passa mesmo é de uma veste. Clara olhou o bonito negro à sua frente e disse um tanto modesta: Eu não sei se eu sou um espírito antigo, como diz, mas eu consigo sem dúvida ver a beleza das raças que Deus colocou sobre a terra, cada qual com as suas particularidades, os seus costumes, mas eu não consigo entender o pensamento dos homens que acreditam que uma raça deve dominar a outra. O milagre do amor gera miscigenação e produz os mais variados frutos e etnias. Somos humanos, eis tudo. Ele deu um sorriso triste e enlaçou pelos ombros o filho que estava ao seu lado. O menino deixou-se abraçar, mas continuava olhando para o chão cabisbaixo e triste.
Ah, dona Clara, soubesse a moço que passávamos nós quando simplesmente entrávamos num lugar de brancos. Uma simples loja em 1930 era sempre uma incerteza. Às vezes havia um balconista negro, mas não nos atendiam ou olhava atravessado. Podíamos comprar um lanche, mas não nos sentar na mesa. Entrar apenas em determinados bares. Em algumas igrejas, tudo era separado. Não era preciso dizer nada, tudo já era entendido e aceito. A sua babá Nana sabia disso, por isso se escandalizou com o mulato sendo seu pretendente. Clara franziu a testa. Nunca tinha imaginado as coisas daquela forma. Mas Tobias continuou. Claro que existiam brancos gentis conosco, que nos dava empregos, nos tratava com educação e até ficava bons amigos. Minha mãe mesmo tinha no sítio uma italiana que vivia na estrada abaixo, chamada Gema, loira, católica, que se tornou muito amiga dela. Da nossa casa até a casa dela, dava bem uns 15 minutos de caminhada, que ela fazia contente para levar quitutes e trocar receitas, desde sabão até macarrão. Tudo as duas gostavam de fazer juntas. A italiana tinha 3 filhos homens, rapazes fortes. Ficaram bem meus amigos, 2 deles, sendo que o mais velho era mais reservado. E logo se foi para a cidade grande. Mas foram os brancos de quem mais eu gostei. Boas pessoas, alegres. De início estranharam a nossa cachaça, mas depois tomavam pequenos goles no meio do seu vinho. O rapaz Daniel olhou o pai e disse em voz rouca, mas audível: Cresci com Pietro e Enzo por perto. Falavam sempre do meu pai. Ajudaram com a lavoura por uns bons anos. Tomaram conta de mim até que a dona Gema adoeceu e faleceu. E então eles venderam a terra e foram para a cidade atrás do outro irmão. Eu tinha então 8 anos e ficamos eu, a mãe, a avó e a tia no sítio. Deus tinha sido bom com eles, pensei. Colocar aqueles bons amigos por perto justo na época de tão grande tragédia, a perda da Dita e de Tobias. Tinha sido mesmo providencial. Mas sem esses amigos agora, e a mãe de Tobias já de idade, como se arranjariam? E o assassino tinha ficado livre? Lendo os meus pensamentos de novo, ele deu uma risada amarga. Meu assassino sabia que matar pobre e negro não costumava dar cadeia, a não ser que algum branco pedisse explicação, o que não ocorreu, pois a morte foi tão feia que ninguém quis investigar por medo de represália. Bandidos pela estrada era o que não faltava, tocaia menos ainda, e a minha irmã, fugida, parecia um motivo misterioso o suficiente. Já se viu negro cismar de ter honra? O racismo é uma coisa feia, nojenta e triste. O Eleutério era branco e bem de vida. A Dita era uma mulher bonitona, mas negra e pobre. Só que no mundo espiritual essas coisas não têm a menor importância. Aqui o dinheiro não conta. Eu senti o ódio ainda latente nas palavras dele e me entristeci. Estava na frente de um espírito extremamente inteligente, já dotado de algumas qualidades de evolução evidentes, como a comunicação mental, e ali estava ele, vibrando num ódio ainda difícil de ser contido. Eu disse a ele: Ainda não superou o ódio, Tobias? Ainda buscando por vingança? Um homem inteligente como você, que já viveu na colônia, ainda deseja fazer o mal a alguém? Ele me olhou profundamente, como que analisando com quem realmente lhe falava e a profundidade da reprimenda que eu lhe dava, mas sentiu que a minha intenção estava longe de ser má, que eu queria era realmente compreendê-lo
e, quem sabe, auxiliá-lo em algo. Seu olhar demonstrou alguma compreensão e só então ele me disse: Acha que sabe por quem eu estou aqui? Habitei na colônia por alguns anos. Eu cheguei a fazer o mesmo trabalho que hoje você faz, resgatando companheiros que estivessem presos nesse umbral ou em fase de desencarnação na Terra. Eu tive permissão de acompanhar a minha família em dolorosas ocasiões da vida deles e eu vi levarem a minha mãe para a colônia assim que ela desencarnou. Eu tive que perguntar: E não quer estar com ela? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Um dia nós estaremos com ela, nós três, eu, Daniel e Lourenço. Para isso é que eu estou aqui. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. Isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E saibam também que o seu comentário é muito importante para mim, pois eu quero saber a sua opinião sobre a história que está sendo contada.